Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Nunes, sou uma das sócias do Grupo Escrita, graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria e Perícia e Direito Tributário. A gente vai estar ministrando um treinamento sobre a reforma tributária. Vou estar dividindo aqui o treinamento com a Ana Paula, contadora e uma das coordenadoras do Departamento Fiscal da Escrita, a Vânia, também contadora e uma das coordenadoras do Departamento Fiscal da Escrita. A gente vai estar recebendo ali perguntas no chat, e no final do treinamento a gente vai estar abrindo um espaço para avaliar as perguntas e ir respondendo conforme a gente, no decorrer, no final do treinamento, no caso, Fechou? Então, pessoal, falando um pouquinho da reforma tributária, ela foi instituída pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que alterou a nossa Constituição Federal. E foi regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025. O que impacta a reforma tributária, Então, é a maior mudança no sistema tributário em décadas, uma nova forma de tributação sobre o consumo. Todas as empresas que vendem bens ou prestam serviço, serão impactadas. Exige a adaptação de processos e sistema e, principalmente, no planejamento tributário das empresas. Então, falando um pouquinho, a reforma ela veio trazer justamente a principal impacto, além dos impostos que foram instituídos, é essa questão da tributação sobre o consumo. Então, é uma das principais mudanças que a reforma vai trazer e, ao decorrer do treinamento, a gente vai estar esclarecendo isso. O que muda com a nova lei? Os novos tributos criados, que vão substituir alguns impostos que a gente já tem. Então, o IBS é um imposto sobre bens e serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. A CBS, que é a Contribuição Social sobre os Bens e Serviços, e vai substituir o PIS e COFINS. E o imposto seletivo, que na realidade ele não substitui nenhum imposto, ele é um novo imposto criado com a reforma tributária, que ele vai incidir sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Inclusive, a gente vai estar falando mais à frente, sobre o imposto seletivo. A alíquota de referência definida pelo Senado e em grupos de estudos e o que a gente vem acompanhando é que o IBS e o CBS vão ter uma alíquota referência de 26,5%. Essa alíquota, ela pode ainda há várias regulamentações no decorrer aqui do treinamento, a gente vai estar falando, e ela pode ter alguma modificação ainda. Mas, de fato, a alíquota hoje, uma alíquota referência seria o 26,5%. Essa alíquota 26,5%, ela vai estar composta do CBS e do IBS. Então, dando um exemplo aqui, se uma empresa ela fazer uma venda de um produto dentro de Santa Catarina para Itajaí, eu vou ter o CBS de 8,5%, que inclusive esse 8,5% ele já está aplicado na própria calculadora da reforma tributária que a Receita Federal disponibilizou na última semana. Ele já está disponibilizado e é a alíquota que está lá nessa calculadora. Então, uma empresa vendeu de Santa Catarina para Itajaí, eu vou ter o CBS de 8,5%, o IBS de 15% para o Estado e o IBS para o Itajaí, no caso, de 3%. Ou seja, eu tenho o 8,5% de CBS, que é para a União, e o IBS repartido, tendo a repartição de 15% para o Estado e 3% para o município. Onde incide a CBS e a IBS?
Bom, pessoal, aqui é um dos pontos, né, que é importante a gente frisar. Hoje, a gente tem o PIS, o COFINS, o ICMS, cada um tem um fato gerador e tem uma operação de incidência, né? O ICMS sobre a circulação, o PIS e COFINS sobre faturamento, falando de regra geral, né? O ISS sobre a prestação de serviço. No entanto, o CBS e o IBS, o campo, né, a legislação veio com uma amplitude e trouxe, né, uma incidência com uma certa... abrangendo tudo e qualquer operação que venha a um dia ser criada. Então, a gente tem um conceito bem amplo da incidência da IBS e da CBS. Então, toda operação onerosa com bens e serviços vão ter a incidência de CBS e IBS. Inclusive, operações não onerosas também serão tributadas pela IBS e CBS. O que seriam essas operações não onerosas? Vou dar um exemplo. Uma empresa vai fazer uma distribuição de lucro para um sócio com um apartamento, é uma incorporadora, né? Automaticamente, isso tem previsão legal lá na lei complementar, que ela vai ter incidência de CBS e IBS. Outra situação, a bonificação. Se ela não for acompanhada no momento da venda, ela também vai ter incidência do CBS e do IBS. E, em regra geral, né, vão atingir as vendas tradicionais, as permutas e trocas, as prestações de serviço, licenciamento, a doação com contraprestação em benefício do doador, brindes e bonificações e arrendamento, inclusive o mercantil. Falando agora, gente, como é que vai funcionar o período da transição da reforma tributária? Então, em 2023, como eu já havia falado, a gente teve a alteração da Constituição Federal, que a gente teve a reforma instituída pelo meio da Emenda Constitucional 132. Então, em 2023, a gente teve a publicação da emenda. 2024 e 2025 seriam, né, as leis complementares que regulamentam o IBS, CBS, Imposto Seletivo. Como eu falei, ela já foi publicada, né, esse ano, a Lei 214/2025, que é o que regulamentou a reforma tributária. Ainda vamos ter leis ordinárias para definir a alíquota do IS, que é o Imposto Seletivo, e também definir os aspectos operacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que esse, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ainda esse ano, né, temos ainda que, para definir, como eu falei lá na frente, a gente tem uma alíquota referência, 26,5%. Simone, essa alíquota é definitiva? Não, né, ainda falta ser regulamentada. Por qual meio ela será regulamentada? Pelo regulamento do IBS e do CBS. A gente vai ter as alíquotas de cada município e de cada estado. Ainda assim, em 2024 e 2025, já estamos em desenvolvimento do sistema da cobrança da CBS e IBS, que também vamos estar explanando isso, mas é o sistema que a Receita Federal vem desenvolvendo, muito falado da apuração assistida, da split payment, né, que a gente vai estar falando mais à frente. Em 2026, a gente já inicia, a partir do ano que vem, com as alíquotas testes de CBS e IBS, as alíquotas de 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. Essas alíquotas elas serão compensáveis com PIS e COFINS, e, inclusive, ela poderá ser dispensado o seu recolhimento caso o contribuinte atenda às obrigações, né, cumpra as obrigações acessórias. A legislação ainda não está claro o que seriam essas obrigações acessórias, mas tudo indica que vão ser os campos preenchidos nos documentos fiscais eletrônicos, que serão a nota fiscal, conhecimento de transporte, que eles têm que estar com os devidos campos preenchidos, bem como será incluído algum tipo de informação no SPED fiscal ou na FD Contribuições. Então, isso ainda vai ser esclarecido, né, por meio de instruções normativas, enfim, mas tudo indica que a nota fiscal, desde que preenchidos os campos, né, estará dispensado do recolhimento. Em 2027,
né? Em 2027, a gente começa com a cobrança plena da CBS, que é a contribuição do bens e serviços, que extingue, né, o PIS e COFINS. Automaticamente, a partir de 2027, eu já vou ter a questão da não cumulatividade, que eu já vou estar me apropriando de crédito da CBS. A redução a zero das alíquotas do IPI, né, exceto os produtos que são fabricados, né, industrializados na Zona Franca de Manaus. Mais à frente, a Vânia vai estar falando um pouquinho do IPI. E a instituição do imposto seletivo. Então, em 2027, a gente extingue PIS e COFINS, começa a cobrança plena da CBS. A partir de 2027, a gente já vai ter direito a compensar os créditos, né, de CBS. E já vamos ter a redução a zero de todas as alíquotas, alíquotas do IPI a zero, exceto para a Zona Franca, que a gente vai estar esclarecendo. 2029 a 2032, a gente tem a transição do ICMS e do ISS para o IBS, via aumento gradual, ou seja, vai diminuindo o ICMS e ISS e vai aumentando o IBS, nessa proporção que está ali dos anos, né? Então, 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031 e 40% em 2032 e 100% em 2033. Isso significa, pessoal, que essa questão, ao reduzir a alíquota de ICMS, automaticamente os benefícios fiscais eles vão ser reduzidos nessa mesma proporção. Então, como eu falei, ali a gente tem o fundo de compensação, tem a parte que a gente vai estar falando um pouquinho da questão dos benefícios fiscais, mas a gente sabe que um dos quesitos, né, uma da questão da reforma a vir é justamente para a gente ter essa neutralidade fiscal, fazendo com que nenhum outro estado tenha a vantagem de uma empresa estar instalada, né, em virtude de algum tipo de benefício fiscal, até mesmo porque a cobrança dos impostos vão estar atrelados ao consumo, né? Então, é só para dar explanar um pouquinho de tudo que eu vi falando aqui, né? E também comentar essa questão da neutralidade, que é um dos propósitos da reforma tributária. Agora, né, para falar um pouquinho o que muda, né, especificamente, eu falei da linha do tempo, a Ana Paula vai dar continuidade aqui no conteúdo. Obrigada. Bom, pessoal, então, enfatizando, né, o que vai ser quais são as mudanças que vão acontecer em 2026, nós vamos ter, deixa eu só ver os slides, passar mais um aqui, fechou. Então, em 2026, nós iniciamos com a alíquota teste para todos os contribuintes, a exceção única e exclusivamente será para o Simples Nacional, que nesse primeiro momento não terá os destaques, né, do IBS e do CBS dentro da tabela do Simples. Então, as empresas que hoje são lucro presumido, lucro real, a partir de janeiro de 2026 já precisam destacar nos seus documentos fiscais a alíquota teste de 1%, sendo o IBS 0,1% e o CBS 0,9%. A gente enfatizou, né, que a partir então de janeiro existirão os campos a serem preenchidos nos documentos fiscais, sejam eles nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor final, o ICTS, e esses campos, né, preenchidos, eles já estarão como uma obrigatoriedade, né, do cumprimento da obrigação acessória, que dispensará o recolhimento desses novos 2 tributos. Então, a princípio, né, o que se tem é que a obrigatoriedade do destaque sendo atendida, não haverá o recolhimento desses impostos. Porém, o comitê gestor ainda pode incluir, né, as informações desses 2 tributos dentro do FD Contribuições ou até mesmo dentro do SPED fiscal. Vale ressaltar que, mais para frente, a gente vai falar sobre as reduções que podem acontecer na alíquota do IBS e CBS.
e que, a partir de 2026, a gente também já vai precisar preencher essas reduções nas notas fiscais. Então, fiquem atentos, né, com relação ali aos segmentos que vão ter reduções, para a gente já ir trabalhando, né, o conteúdo dentro dos sistemas para que esse destaque fique da forma correta. Dando sequência, então, a gente, das mudanças para 2027, né, enfatizando as mudanças de 2027, nós temos, então, a extinção do PIS e COFINS e a aplicação da alíquota plena do CBS. Além disso, né, nós temos a questão do IPI, como a Simone comentou, que vai ser alíquota zero para diversos produtos, com exceção os que são produzidos na Zona Franca de Manaus. E então, em 2027, com a inclusão do CBS de forma plena, nós temos a estimativa de alíquota pela União de 8,5%. Nesse momento, nós mantemos o destaque da alíquota teste do IBS de 0,1%. E lá em 2027, existirá daí a distinção desse 0,1 já para 0,5%, né, para o Estado e 0,5% para o município. Então, 2026 existe o destaque, porém, em 2017 haverá a distinção daí para município e Estado. A gente colocou como ênfase aqui, né, que a apuração do ICMS e do ISS vão se manter durante esse período. Então, ainda teremos apuração, regime especial das empresas importadoras, enfim, aqui do Estado. E o que ficou claro aqui, que a gente deixou para vocês identificarem, é que esse percentual da alíquota teste de 0,1% do IBS, ele não vai ser recolhido. Por quê? Na verdade, ele vai ser deduzido da alíquota do CBS em 2027, 2028. Então, nesse primeiro momento, nós teremos o CBS de 8,5%, o IBS de 1%, mas o recolhimento efetivo vai ser de 8,4% para o CBS. Dando sequência aqui, nós vamos falar, então, sobre o fato gerador, né? Vale ressaltar que, atualmente, Estado, município e federação, cada um trata o fato gerador de uma forma. Então, ora é a receita, ora é a circulação da mercadoria, ora é a prestação de serviço. E com a reforma tributária, nós temos uma unificação desse fato gerador, onde o fato vai acontecer no momento do fornecimento do bem e do serviço. Lá na Lei Complementar 214, no artigo 3º, trouxe o conceito de fornecimento, que a gente explanou aqui para vocês. Então, o conceito do fornecimento vai ser a entrega ou a disponibilização do bem material, a instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização do bem imaterial, inclusive o seu direito, né? E na prestação de serviço ou a disponibilização dele. Deixa eu passar o próximo assunto, então, com relação a onde o imposto será devido. Em regra geral, vai ser o local onde o bem ou serviço será entregue ou utilizado. Lá também na lei complementar traz bem certinho cada segmento e onde vai ser o local de tributação desse imposto, né? Então, o que a gente explanou aqui para vocês. Mercadorias, local de entrega. Bens imóveis, o local onde estiver situado o bem. Serviços prestados fisicamente, aquele serviço que um conserto, né, algo que eu tenho que ir até o local para realizar esse serviço, vai ser o local da prestação. Já os serviços intelectuais, o local do imposto vai ser devido no local no local do domicílio principal do destinatário. Então, quem está contratando esse serviço intelectual. Já no transporte de passageiros, vai ser no local do embarque. Transporte de cargas, o local de entrega ao destinatário. E os serviços de comunicação, o local de instalação do terminal.
Então, para a gente enfatizar aqui com vocês sobre a base de cálculo do IBS e do CBS, dando ênfase que esse imposto, os dois novos impostos, eles são tributados por fora. Então, eles vão ter a mesma sistemática que hoje a gente já aplica no IPI, que o IPI você não embute no seu valor de produto, porque ele vai ser destacado em nota e somado ao total da nota. Então, o IBS e o CBS vai trazer a mesma tratativa. Eles vão ser somados ao valor da operação. Então, a base de cálculo vai ser o valor total da operação, incluindo juros, multas e encargos, transporte, seguro e tarifas, e os descontos sob condição. O que não entra nessa base? Os descontos incondicionais, os reembolsos e os títulos destacados, e os tributos destacados, que é o IBS, o CBS e o IPI. Vamos lá. Quem está imune a esses novos tributos? As operações imunes são exportações, governos e igrejas e partidos, com algumas restrições, livros, jornais e fonogramas brasileiros, serviços gratuitos de radiodifusão e ouro usado para o ativo financeiro. Lembrando que essa imunidade ela não se aplica para quem vende ou presta serviço a estas entidades, e sim somente nas operações feitas pelas entidades, né? Agora, com relação ao crédito, né? Que é uma dúvida que a gente vai deixar bem claro aqui para vocês. Sobre o crédito, toda operação de bem ou serviço dará crédito do IBS ou CBS aos contribuintes, exceto se for utilizado para uso e consumo pessoal. Então, se hoje, né, eu tenho um bem que eu já sei a destinação dele, que é para uso pessoal, eu não poderei tomar crédito, ou se eu tomei crédito, eu vou precisar estornar ele na conta gráfica. Então, um exemplo clássico que trouxemos é a questão da aquisição de um carro pela empresa, porém o uso é exclusivo do sócio. Então, esse bem sendo de uso pessoal, o crédito que foi utilizado na apropriação desse bem, ele precisa ser estornado. Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho, antes de passar ali que já vai soltar o vídeo. Nós trouxemos para vocês um vídeo criado pela Receita Federal, que explana de forma lúdica a questão do crédito não cumulativo e também sobre o split payment, que é o próximo assunto que a gente vai tratar. Então, vou soltar o vídeo para vocês acompanharem. Histórico no Brasil, a construção de uma reforma tributária. Finalmente, a gente está deixando para trás um sistema injusto e ruim para o ambiente de negócios para entrarmos em uma nova realidade, muito mais simples, moderna e justa. Os impostos que estão sendo reformados são aqueles que incidem sobre o consumo, ou seja, aqueles que a gente paga e nem percebe quando compramos uma calça, por exemplo, ou pagamos por um corte de cabelo. Essa reforma traz muita coisa boa para o Brasil, mas neste vídeo a gente quer explicar um ponto especial: como uma nova tecnologia vai ajudar a acabar com muitos esquemas criminosos que desviam dinheiro público. Para entender direitinho, a gente precisa começar explicando o que é a não cumulatividade, uma característica fundamental da tributação sobre o consumo, tanto no modelo antigo como no novo. Sabe aqueles cartões pré-pagos em que você pode depositar um valor e ir gastando depois? Imagine que as empresas recebam cada uma um cartão desses. Toda vez que uma empresa vende alguma coisa, ela tem que pagar esse imposto sobre o consumo ao governo. O governo, então, deposita um crédito no cartão no valor deste imposto, mas no cartão da empresa que comprou. A que vendeu paga o imposto. A que comprou leva o crédito no cartão. Esta empresa que comprou, ela também precisa ganhar dinheiro. Então, para isso, ela vai vender seu produto e vai ter que pagar o mesmo imposto novamente. Mas ela pode pagar com o crédito que está no cartão pré-pago. Assim, ela só precisa arcar com a diferença.
Este segundo pagamento de imposto vira crédito no cartão da terceira empresa. E assim por diante, até chegar neste sujeito aqui, o consumidor final. Como ele não tem esse cartão, o dinheiro do imposto que esta empresa pagou pelo que ela vendeu ao consumidor final fica com o governo, que vai usá-lo para dar conta das políticas públicas. Todo esse sistema de compensação de créditos é o que permite a chamada não cumulatividade. Agora que a gente entendeu o que é, vamos entender como esses pagamentos eram feitos e como vão ficar depois de implementada a reforma tributária. No ICMS, o pagamento do imposto é feito em uma data de vencimento, como se fosse um boleto. O problema é que o combinado foi de que o governo não iria ficar esperando o pagamento desse boleto para colocar o crédito no cartão da empresa. Então, quando esse boleto não é pago, o governo fica no prejuízo, porque carregou o cartão, mas não recebeu por isso. Isso já daria algum problema se fosse só um atraso, mas a coisa piora, porque pessoas desonestas criam empresas fantasmas, com sócios laranja, para ficar emitindo um monte destes boletos. Não precisa nem ter vendas de verdade. Estes boletos falsos ficam gerando recargas no cartão de quem está à frente desse golpe. Esses boletos fake são as notas frias e geram enorme prejuízo ao governo, que tem de recarregar os cartões sem ter recebido por isso. Como os serviços públicos não podem parar, o governo não deixa de arrecadar. Então quem paga o preço são as empresas honestas e os consumidores, que precisam suportar impostos mais pesados para compensar este peso morto dos desonestos. No novo modelo, o ICMS não existe e a forma de pagamento do imposto muda para um formato muito mais moderno. O ponto principal é que o governo só vai depositar os créditos depois que efetivamente receber o pagamento do imposto. Isso é o que se chama de crédito condicionado ao pagamento. Faz sentido, né? Mas daí, com essa nova regra, as empresas ficaram com um receio. Eu pago pelo meu fornecimento, cumpri com a minha parte para ter o meu crédito de imposto no meu cartão, e se o meu fornecedor não pagar, eu é que fico a ver navios? Bom, essa preocupação faz sentido também, né? Então, para resolver essa questão, os deputados e senadores determinaram, na emenda constitucional da reforma tributária, que a empresa que está comprando uma mercadoria poderia pagar por seu próprio crédito já quando pagasse o fornecedor. Do valor que o comprador pagaria ao fornecedor, uma parte já iria direto para o governo e a diferença para o fornecedor. Com esse sistema, acabam as notas frias, acaba o problema do governo de dar crédito sem ter recebido. Por isso, o empresário pode seguir sua operação sem medo de ser prejudicado. O nome dessa maravilha é Split Payment, que em inglês quer dizer pagamento repartido. Acredite, é um salto tão importante quanto o Pix. Nesse novo cenário, o método tradicional de pagamento seguirá existindo. Essa nova tecnologia vai acabar com muito esquema desonesto de desvio de dinheiro e vai facilitar a vida do empresário com uma tecnologia simples e confiável. Na prática, aquilo que a reforma tributária tem prometido desde o começo: um sistema tributário mais justo e simples. Bom, pessoal, então, seguindo ali sobre o assunto do split payment, deixa eu só voltar o slide. Foi. É um sistema, então, né, que vai já transportar os impostos diretamente ao fisco de forma automática. E ele vai ser aplicado principalmente nos pagamentos eletrônicos, sejam ele Pix, cartão, transferências bancárias. Então, a intermediadora, né, o banco ou a operadora intermediadora, ela já vai separar o valor do imposto para o fisco e trazer para o fornecedor somente o valor que é devido da operação. O que a gente enfatizou, né, que a obrigação das empresas agora é cuidar com os dados fiscais, né, de forma completa, porque o imposto ele vai ser devido, na grande maioria, no local do destino, né? Então, a gente precisa saber que alíquotas o município do destino, que alíquota o estado do destino vai aplicar naquela operação. Então, é importante que as notas fiscais, os dados, né, tanto no banco quanto nas operadoras, estejam de forma completa. A gente trouxe ali, né, uma pizza como se fosse uma referência, né, de uma compra de um produto.
E esse valor, a compra foi no valor de R$ 126,50, e o fornecedor, na verdade, vai receber somente R$ 100, que é referente ao valor da pizza. Já os impostos, né, o CBS e o IBS, já vão ser destinados, então, para o fisco, sendo R$ 8,50 para o CBS e R$ 18,00 para o IBS. E no exemplo que a gente trouxe, então, a gente já dividiu, né, a parte do município, que vai ser R$ 13,00, e na parte do estado, que vai ser R$ 15,00. Dando sequência agora, eu vou chamar a Vânia, que ela vai trazer alguns outros assuntos também referente à reforma. E, ao final, a Simone retorna com as tributações, né? Obrigada, Ana. Boa tarde, pessoal. Todo mundo atento aí? Já dá para a gente fazer uma provinha? Acho que no final a gente vai fazer uma provinha para ver se vocês prestaram atenção. Bom, eu vou falar sobre o IPI, tá? Que quando começou a se falar sobre a reforma tributária, a gente imaginou que ele seria assim como o PIS/COFINS, extinto, mas, para nossa surpresa, não. O que acontece? O IPI, a área da Zona Franca de Manaus, eles têm muitos incentivos, né? E o IPI é um deles, e é um dos incentivos maiores que eles têm. Então, o que acontece? Na emenda constitucional, já havia sido previsto que seria reduzida a alíquota zero para os produtos sujeitos ao IPI, só que exceto para os produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus. Por quê? Para proteger o pessoal que é estabelecido naquela região, as indústrias, enfim, que eles continuassem com o benefício, né? E isso, na lei complementar, ficou mais acentuado ainda. Só que, de certa forma, ficou um pouco mais claro, né? E hoje a gente conseguiu fazer ali uma tabelinha com a divisão bem certinha de como que vai ser com a tributação dos produtos, né? Então, como a gente pode ver ali no material, ó, então, os produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus, independentemente da alíquota que hoje eles têm na tabela do IPI, eles serão tributados com alíquota zero. Já os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus e hoje, na tabela do IPI, eles têm um percentual menor do que 6,5%, também ficam com alíquota zero após 2027. Agora, os produtos que têm fabricação, né, na Zona Franca de Manaus e a sua alíquota hoje na tabela do IPI é maior do que 6,5%, continuarão sendo tributados pelas empresas que estão fora da Zona Franca de Manaus, tá? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que vamos dar como exemplo os importadores, né? Os importadores vão importar um produto que também é produzido na Zona Franca de Manaus. E a tributação dele hoje na tabela do IPI é 11,25%, por exemplo. Então, ele continua tributando esse IPI na importação e na venda dos produtos, né? A mesma coisa acontece com uma indústria, né? A indústria, ela fabrica o mesmo produto que uma indústria lá na Zona Franca de Manaus faz. Então, ele também continua tributando o IPI se a alíquota dele for maior do que 6,5%, tá? E daí vocês devem estar se perguntando assim, mas como que a gente vai saber quais produtos são fabricados na Zona Franca de Manaus? Segundo a Receita Federal, né, vai ser publicado ainda uma lista determinando para a gente quais são esses produtos, ou até também se pensou em que a tabela do IPI, né, a TIP, vai trazer alguma sinalização desses produtos, né, para que o importador, o fabricante, né, o atacadista, possa saber se esse produto é ou não fabricado lá e daí saber se ele vai aplicar a alíquota zero ou não ou continuar tributando, tá? Então, relacionado ao IPI, a partir de 2027, é esse o cenário que a gente vai ter, tá? E agora eu vou entrar no imposto seletivo, né? Que isso é bem da reforma tributária mesmo, no sentido de que ele não vai substituir nenhum imposto, né? Nenhum tributo. Ele realmente é novo, né? Então, o imposto seletivo, ele é um tributo federal, né? Ele é cumulativo. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai gerar crédito, né? E ele vai ser aplicado sobre um grupo de produtos, que são grupos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, assim, ele vai ser um imposto
mais ou menos como monofásico, sabe? Que só incide uma única vez e vai ser na etapa da importação, na etapa da indústria, né? No material ali vocês já estão vendo, né, que a incidência dele será sobre produção, que a gente entende, né, a industrialização, a extração e a importação, tá? Para esses produtos, que são os que estão elencados ali embaixo, que são veículos automotores, embarcações e aeronaves, cigarros e derivados de tabaco, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, loterias, apostas e fantasy sports. Esses produtos, eles vão ser tributados, então, pelo imposto seletivo. Logo, eles não terão IPI, tá? Porque o IPI e o IS, imposto seletivo, eles não vão incidir de forma acumulativa, né? Eles não vão estar juntos sobre o mesmo produto. Vamos ver aqui. Não, antes da importação. Então, ali, sobre o imposto seletivo, as alíquotas, hoje a gente ainda não tem, tá? Porque elas vão ser definidas através de uma lei ordinária. Então, ali é que vai ser estipulado quais alíquotas para cada produto. Mas, na Lei Complementar 214 de 2025, tem um anexo que traz para a gente quais são os NCMs desses produtos. Porque, claro, a gente colocou aqui veículos automotores, mas quais veículos são esses, né? Então, na lei complementar, no anexo, vai trazer ali quais são os NCMs que vão estar sujeitos ao imposto seletivo. E o que a gente já pode adiantar para vocês é que, usando, por exemplo, até posso usar o veículo, a alíquota ela vai ser mais alta conforme o poder de poluição desse automóvel, por exemplo, né? Se a gente estiver falando das bebidas, né? Quanto maior o teor alcoólico, maior o imposto seletivo da bebida. A mesma coisa com a bebida açucarada, né? Então, a gente já sabe que essa vai ser a regra que a Receita Federal vai aplicar para a escolha das alíquotas, mas ainda não podemos falar em percentuais, porque realmente temos que aguardar a publicação, tá? Aí, agora sim, eu vou falar um pouquinho sobre a importação. Né? O que realmente vai mudar para os importadores, né? Então, a partir de 2027, como eu já falei no slide anterior, a gente vai ter a tributação alíquota zero para o IPI, para alguns produtos, né? Exceto os que são produzidos na Zona Franca de Manaus. A gente já tem o imposto seletivo, que eu acabei de explicar, né? Então, para os importadores, principalmente, né? Importou um automóvel, importou um vinho, né? A gente sabe que eu sei que tem cliente que importa vinho assistindo. Importou o vinho, vai pagar um imposto seletivo na importação. E a gente já sabe que o imposto seletivo, para calcular ele na importação, a gente vai somar o II na base de cálculo desse imposto, tá? Então, a empresa, a partir de 2027, quando ela fizer a importação, ela vai estar sujeita ao imposto de importação, ao CBS, ao ICMS e o IPI, se for o caso, e ao imposto seletivo. Tá? Sobre os benefícios fiscais, né, que acho que é a dúvida da maior parte de que estão hoje assistindo ao nosso treinamento. Né? De 2026 até 2028, a gente não vai ter nenhum impacto. Né? Então, continua o ICMS, continua a aplicação do benefício na sua totalidade, né? TTD 409, 10, 11, e-commerce, né? Enfim, todos os benefícios que tem hoje em Santa Catarina. Agora, entre 2029 e 2032, é que a gente começa uma redução progressiva do ICMS, conforme a Simone falou lá no primeiro slide, né? Onde tinha aquela linha do tempo. Ali, inclusive, tem os percentuais. Isso quer dizer o quê? Vai começar a diminuir o ICMS e aumentar o IBS. E, inevitavelmente, os benefícios vão ser reduzidos também progressivamente, né? Porque se eu diminuo o ICMS, logo eu diminuo o benefício fiscal também. Agora, exatamente nesse momento, a gente não consegue dizer com certeza, né, como que vai ser exatamente isso na prática. Por quê? Porque ainda vai haver publicações do Estado, né? Ainda vão ter regras que o Estado ainda vai publicar para a gente, mas, com certeza, isso a gente já pode afirmar, né? A diminuição progressiva começa em 2029. Né? Então, a gente tem aí mais 3 anos, mais ou menos, né? De benefício de forma integral, né? E a partir de 2033, que é quando, né, de fato, o IBS entra no seu vigor pleno, então,
ali é o fim dos benefícios fiscais, né? É o fim do ICMS e o fim dos benefícios fiscais. Então, tinha um pessoal já perguntando para a gente ali no chat. Então, realmente, em 2033, o benefício fiscal de Santa Catarina, todos eles, né? Eles não vão existir mais, porque não vai mais existir ICMS, e sim somente o IBS. Bom, vou tomar uma aguinha, gente, pelo amor. Falei demais aqui. Agora, fundo de compensação, né? Que tem tudo a ver com os benefícios que a gente estava falando agora, né? Com o fim dos benefícios. O fundo de compensação, ele é uma espécie de uma reserva que a União criou para compensar as empresas sobre essa perda dos benefícios fiscais, tá? Na legislação, a gente já encontra um número estimado da Receita Federal de 168 bilhões de reais que vão ser reservados para esse fundo de compensação. Como que vai funcionar esse fundo de compensação, né? As empresas elas vão fazer uma habilitação junto à Receita Federal, né? Elas têm até o final de 2028 para fazer essa habilitação e cumprir uma série de requisitos, né? O que a gente já está bem acostumado, né? Porque antes do governo nos dar alguma coisa, ele dá uma série de coisas para a gente cumprir, que algumas vezes é até meio impossível de cumprir. Mas, de fato, é que vai haver essa habilitação e as empresas têm que cumprir uma série de requisitos que a Receita Federal determinou, tá? Só que, o que acontece? Para Santa Catarina, para os nossos benefícios, não vai ser possível pedir essa habilitação, porque os nossos benefícios, eles não atendem os requisitos do fundo de compensação. Tá? Então, a gente já pode afirmar, por exemplo, que o benefício TTD 409, 410, 411, o do e-commerce, né, que são os do incremento portuário e os de comercialização, eles não estão aptos a pedir esse fundo de compensação. Tá? Até, recentemente, a maioria de vocês recebeu lá no DETEC um questionário do Estado, né? Perguntando, eu acho que a primeira pergunta já é sobre se o seu benefício se enquadra ou não no fundo de compensação. Então, quem tem esses TTDs, pessoal, a resposta é não, tá? Não se enquadram. E até depois, né, essa semana ainda, a gente já vai mandar um informativo para o pessoal que quiser já começar a responder esse questionário, já poder fazer isso com segurança, né? E tem mais uma ou duas perguntas que o Estado faz, até acho que uma delas é relacionada se a empresa pretende sair de Santa Catarina, né? E a gente imagina que isso já é o Estado se preparando para, de repente, alguma contrapartida que ele, né, vai fazer, mas que não tenha relação com a parte tributária, né? Porque isso não vai mais existir, né? O Estado não vai mais poder ofertar um benefício que impacte na carga tributária, porque todos os estados vão ter a mesma tributação, né? Embora alíquotas diferentes, né, ali, mas a mesma forma de tributar, a mesma base, o mesmo fato gerador. Então, isso não vai ser mais possível, né? Então, para esclarecer para vocês, para quem já estava aí no chat ansioso por isso, de fato, em 2033, a gente não vai ter mais o benefício do ICMS. Mas até lá, né, a gente tem o período até 2028 que tem zero impacto, então as empresas continuam trabalhando normalmente, e a gente tem de 2029 a 2032, que vai ser um período de transição, né? Então, não é que não vai ter mais benefício, ele vai estar de uma maneira reduzida, mas ainda assim ele vai existir. Tá? E se não ficou claro para vocês, podem deixar as perguntas ali que no final a gente vai continuar respondendo, tá? Bom, agora o Simples Nacional, né? Que eu acho que até também teve uma pergunta no chat ali perguntando quais regimes tributários, né, seriam abrangidos pela reforma, mas são todos, tá? Então, empresa lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, todas vão ter impacto da reforma tributária. O Simples Nacional, em 2026, não vai ter nenhum impacto, como a Ana Paula já explicou anteriormente. Por quê? Porque a alíquota teste, que vai ser informada nos campos do documento fiscal eletrônico, exceto para empresas do Simples, né? Então, empresas do Simples não precisam fazer esse preenchimento em 2026, tá? Mas em 2027, o que vai acontecer? A gente vai estar já com o CBS em pleno vigor, né? Então, dentro da tabela do Simples, a gente tem todos os impostos, né? Reduzidos, obviamente. E ali, no lugar do PIS e COFINS, a gente já vai ter a CBS, né? Com o seu respectivo percentual, que ainda vai ser definido. E o IPI, ele não vai ter mais, porque a empresa do Simples, né?
diferentemente das empresas normais, ela não paga o IPI por produto, né? Ela paga um percentual dentro da tabela do Simples, que é de 0,5%. Tá? Que, inclusive, as empresas que são do Simples e são importadoras, elas também são equiparadas à indústria e justamente pagam essa tabela com 0,5% a mais. Tá? Mas isso deixa de existir a partir de 2027. Então, como que vai ficar a tabela do Simples a partir de 2027? Né? Vai ficar lá imposto de renda, contribuição, CPP, CBS, ICMS, né? O ISS, e vai ter o percentual ali do IBS de 1%. Mas ele é praticamente informativo, ele não vai ter impacto, tá? Porque não tem recolhimento do IBS ainda. Bem, então, dito isso de como que vai ficar em 2027, o que acontece, né? As empresas do Simples, quando elas vendem para empresas normais, hoje, né, elas dão direito a crédito. Então, qualquer empresa do regime normal que compre de uma empresa do Simples, ela pode creditar o ICMS, conforme a tabela do Simples Nacional, né? Então, eu pago lá uma alíquota de 2% dentro da tabela do Simples. É esse o ICMS que a empresa normal pode creditar. Já o PIS e COFINS, o crédito é integral, né? Então, uma empresa do lucro real, né, que apura seu PIS e COFINS lá pelo regime não cumulativo, ela vai creditar 165 e 7,60. Só que, a partir de 2027, isso não vai mais acontecer. Porque a empresa do Simples que tributar o CBS dentro da tabela do Simples, como eu expliquei agora, o crédito vai ser limitado ao percentual do CBS dentro da tabela do Simples, assim como é o ICMS hoje. Só para fazer uma analogia que vocês poderem entender. E com isso, possivelmente, né, pode acontecer de os clientes das empresas do Simples, se forem, né, eu sou uma empresa do Simples e eu tenho muitos clientes que são do regime normal ou do regime regular, né, que é como a gente vai chamar a partir de 2027. O regime regular. Talvez ela vai ter que avaliar, né, se vale a pena ela recolher o CBS dentro do Simples ou se vale a pena ela fazer uma opção pelo regime híbrido, né, que seria basicamente o quê? Ela continuar sendo optante pelo Simples Nacional, porém recolher a CBS e o IBS no futuro, né, por fora do Simples. Tá? Então, ela seria uma empresa híbrida que a gente chama. Como que isso vai acontecer? Né? Então, a empresa vai fazer um estudo. Por exemplo, ao decorrer de 2026, eu vou ver quais são os meus clientes. Os meus clientes, 95% dos meus clientes são tudo empresas normais e já estão me sinalizando que vão ter um problema comprando comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar, né, fazer um levantamento disso, de repente vou em parceria com a minha contabilidade e vou organizar a minha opção do Simples para 2027. Só que isso tem que ser feito até setembro de 2026, porque a opção do Simples Nacional para o primeiro semestre de 2027 vai ser feita em setembro de 2026. E para o segundo semestre de 2027 vai ser em abril de 2027. E todo ano, sucessivamente, sempre vai ser assim. Tá? Então, a empresa do Simples vai acabar aquela história de eu faço opção uma vez por ano. Não, você vai poder fazer a opção 2 vezes por ano, de maneira semestral, para poder recolher o CBS por fora da tabela do Simples. Tá? Nesse sentido que eu estou falando. Porque a empresa, ela não é que ela deixa de ser do Simples, né? Ela continua sendo do Simples, porém ela recolhe o CBS e o IBS por fora da tabela do Simples. Bom, outra situação para a empresa do Simples é que ela também fica sujeita ao imposto seletivo. Tá? Então, eu sou uma importadora, importei um automóvel, né, que está lá na lista dos produtos sujeitos ao imposto seletivo, ou importei uma bebida alcoólica. Da mesma forma, eu vou pagar o IS, que é por fora, né, uma guia separada, enfim. Ou se eu sou uma empresa do Simples, que sou uma indústria, a mesma situação se aplica. Tá? Bom, vamos ver. Do Simples era isso. Agora, bem, gente, dúvidas aí ali do Simples, né? Eu não sei se tem muito cliente nosso do Simples assistindo, mas pode deixar ali no chat. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os regimes específicos de tributação, que são aplicados sobre combustíveis e lubrificantes, operações com bens imóveis, serviços financeiros, sociedades cooperativas, planos de assistência à saúde, concursos de prognósticos, compras governamentais, serviços de hotelaria, parques de diversão e temáticos, bares e restaurantes, aviação regional, missões diplomáticas e repartição consulares, sociedade anônima de futebol.
Então, esses segmentos que eu acabei de falar, eles têm regimes específicos de tributação. Isso quer dizer o quê? Que eles vão tributar menos? Não. Quer dizer que eles vão ter uma forma diferente de tributação. Então, como são segmentos bem particulares, eles não se adaptam muito bem na forma geral para a qual o IBS e o CBS foram criados, tá? Então, não é como uma venda de mercadoria normal, né? Ou uma prestação de serviço normal. Então, eles têm umas particularidades que não foi possível manter dentro do normal. Então, foram criados regimes específicos, né? Um exemplo, né? O combustível lubrificante. Hoje, ele já tem uma tributação meio diferenciada porque ele é monofásico, né? Ele é tributado de maneira concentrada no importador ou na indústria. E ele vai continuar com essa particularidade também depois da reforma tributária. E os demais ali, todos vão ter uma particularidade, tá, gente? Então, é para isso que servem os regimes específicos de tributação, tá? Eu, assim, de cabeça, não lembro nenhum cliente que está dentro ali dessas situações que seja do regime normal, né? Mas se alguém, né? Vânia, eu tenho aquele, né? Meu segmento é esse aqui, eu quero, né, saber mais, me aprofundar mais no assunto, aí depois vai fazer um contato com a gente, né? E a gente vai estar trabalhando aí de maneira como uma consultoria para vocês, né? Bom, fora o regime específico, a gente tem os regimes diferenciados de tributação, tá? Opa, passei um a mais. Aqui. Agora, os regimes diferenciados, sim, o objetivo deles é diminuir a tributação, tá? Então, a reforma tributária trouxe, né, ali algumas possibilidades de reduzir a alíquota do IBS e CBS. Então, por exemplo, a gente tem ali uma redução de 60% para os serviços de saúde, serviços de educação, cesta básica, né, insumos agropecuários e agrícolas. Isso é bem estranho, tá, gente? A gente até discutiu hoje, mas está certa essa palavra. É porque é quem cria peixe, alguma coisa que é relacionado à água, tá? Então, esses segmentos ali, por exemplo, eles têm uma redução de 60% na alíquota do IBS e do CBS, né? O que também é um pouquinho diferente do que a gente antes entendia por benefício, principalmente quando a gente falava de ICMS, né? A gente falava muito em redução de base, em diferimento, né? E a reforma, ela trouxe direto a redução na alíquota, tá? A mesma coisa ali, a gente fala de redução de 30%, né, para os serviços intelectuais, que são advogados, contadores, arquitetos, né, engenheiros. Então, todas essas atividades ali, elas vão ter uma redução de 30% da alíquota de IBS e CBS. A mesma coisa para esses itens que são alíquota zero, né? Então, para esses, a alíquota do IBS e CBS será zero, né? Então, são dispositivos médicos, né, automóveis adquiridos ali destinados a táxi, né, a pessoas que têm deficiência, produtos de cuidados básicos de saúde menstrual, enfim, tem uma lista ali de produtos que serão tributados de produtos e atividades que serão tributados com alíquota zero, tá? E a gente tem os outros, né, que aí são algumas atividades, por exemplo, que terão a alíquota do desculpa, pessoal. A alíquota do IBS e do CBS isento, por exemplo, né? A gente tem ali algumas com redução também de 60%. A gente tem ali crédito presumido, né? Então, são outros tipos de benefício, o qual reduz a tributação, que não são só a redução a 60%, 30% ou a alíquota zero, tá? E, bom, a minha parte, acabei. Agora eu vou chamar a Simone de volta para encerrar aqui com vocês. Obrigada. Então, pessoal, o que vocês estão achando? É pouca mudança? A contabilidade que lute, né? Então, eu gostaria de esclarecer, que eu acho que era para mim ter falado lá no início e deixar bem claro duas situações. A questão da reforma tributária, ela não vai impactar no regime tributário da empresa. Então, o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real vai permanecer. Inclusive porque o que entrou na reforma, vocês viram, é o PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? E tem a vinda do imposto seletivo. A gente sabe que a questão do imposto de renda e contribuição social, ela vai continuar sendo devida e calculada de acordo com cada regime tributário. Então, isso é importante eu falar.
Outra situação mais que eu vi bastante gente perguntando no chat é com relação aos benefícios fiscais. Aqui a gente enfatizou os benefícios fiscais de Santa Catarina com relação aos benefícios de importação. Mas os benefícios fiscais de Rondônia, Alagoas, todo benefício fiscal, todo contribuinte que usufrui de benefício fiscal concedido pelo Estado, não, a partir de 2033 ele vai ser extinto e da mesma maneira vai funcionar de forma gradual, né? Eu vou reduzindo o percentual de ICMS e gradativamente o benefício fiscal, automaticamente aumentando a alíquota do IBS. Então, assim, para fechar, né, gente, o que muda para as empresas a partir da reforma tributária? Então, um momento aqui, eu vou enfatizar alguns pontos que a gente acha bem importante, que é para os gestores, né, para os empresários, para eles estarem cientes do que vai impactar de fato para as empresas. Então, assim, a obrigação de adequar os sistemas, como a gente viu as meninas, eu mesmo comentei, mais do que nunca, né, a gente vai ter que ter todo um cuidado na emissão da nota fiscal eletrônica, considerando aí a questão da apuração assistida, do split payment. Atenção redobrada com relação às empresas do mesmo grupo. Gente, a lei complementar, ela trouxe em algumas partes da lei que operações com empresas do mesmo grupo têm que cuidar que as operações têm que ser feitas a valor de mercado, né, para não criar essas empresas aí, vou transferir crédito de uma para outra. Além disso, ela também menciona partes relacionadas, né, que inclusive ela coloca um parentesco, né, até 3º grau. Então, a gente tem que cuidar com essas operações que o fisco está de olho. Monitoramento das alíquotas, né, conforme Estado e município. Agora a gente vai ter, né, essa situação que vai ter a alíquota do município e Estado envolvida em cada operação. Então, é importante que os sistemas estejam alimentados, né, e atualizados. A gestão precisa do estoque e fluxo de caixa, principalmente por conta do split payment, né, que a gente estava habituada a um sistema que a gente pagava um imposto no mês seguinte. E hoje a gente já vai estar recebendo, né, a cada operação líquido de impostos, né, e o sistema vai estar fazendo essa repartição entre União, Estado e município. Procedimentos obrigatórios, né? O que eu tenho, né? O que eu tenho para fazer? Quais são os primeiros passos, né? Mapeamento das operações. Então, revisar toda a cadeia de operação para identificar o impacto dos novos tributos. Enquadrar corretamente cada serviço na classificação tributária conforme a tabela disponibilizada pela Receita Federal. Essa classificação tributária, existe uma planilha em Excel, e isso deve ser de cabeceira para os programadores, né? Que identificam, que auxiliam ali no preenchimento dos novos campos, né, para a emissão dos documentos fiscais eletrônicos. Então, no final desse material, tem um link que a gente disponibilizou com essa planilha, né? Automaticamente, depois a gente também vai estar disponibilizando material. Avaliar a incidência do imposto seletivo. A atualização dos sistemas, né, RP e faturamento. Então, garantir que os sistemas comportem uma nova estrutura de dados, né? E, inclusive, a partir de julho agora já está disponibilizado o ambiente de teste. É importante que os sistemas estejam alinhados com vocês, para estarem, né, o pessoal do faturamento, né, que esteja aqui nos escutando, para estarem alinhados com o pessoal dos softwares, dos RPs, e já estarem fazendo os testes, né, no ambiente de teste, para verificar se está tudo ok, se o sistema está adequado com as novas exigências da reforma. Capacitação das equipes. Gente, mais do que nunca, a gente vai ter aí um período, né? Eram 8 anos, né? São 8 anos de transição da reforma tributária, são novos impostos, tem muitas particularidades, muitas situações a serem regulamentadas, mas a gente acredita, né, que é só treinando que a gente vai ter um resultado, é só estudando. Então, a gente precisa capacitar as pessoas que estejam à frente de faturamento, no setor de compras,
na própria parte de gestão, né, que tem algum poder de decisão e na parte de negócios, é muito importante que esteja atento a todas essas mudanças. O que deve ser feito agora? Como eu falei, né, diagnosticar. O que eu tenho que fazer? Quais são meus principais fornecedores? Quais são meus principais clientes? Meu fornecedor é do Simples ou é do regime normal? É interessante que eu mantenha fazendo a compra com ele estando no Simples e não me transferindo crédito, limitado à tabela? O preço dele é competitivo com o outro fornecedor que eu tenho no mercado com regime normal? Então, assim, são várias situações que a gente vai precisar analisar, né? Folha de pagamento, né? Ela não vai dar direito a crédito. Mas a gente sabe aí que a gente tem muito essa questão do PJ, né? É habitual, né? A gente ter essa questão do PJ. Então, é nesse momento que a gente precisa avaliar. Vale a pena eu contratar o PJ? Ele está sendo tributado pelo Simples? Qual é o percentual de crédito que ele vai me transferir? E esses PJ, né? A gente também tem bastante cliente. Eles vão... É interessante que eu tenha... O que eu posso transferir em nome da minha empresa para que eu possa estar usufruindo de um crédito, né? Então, isso é bem importante. Revisar contratos. Planejar, né? Cronograma de atualização do sistema. Eu acho que é muito importante, né? A gente está enfatizando aqui que o sistema esteja preparado, que ele esteja entrando em contato com vocês, né? Para já começar a fazer esses testes. Verificar se tem treinamento por parte do sistema, onde é que esses campos vão ser informados, isso é muito importante. Lembrando que, a partir do ano que vem, a gente... essa questão de não ter a dispensa do recolhimento da alíquota teste está bem vinculada ao cumprimento da obrigação acessória. Então, a gente precisa que os documentos fiscais eletrônicos estejam sendo preenchidos de forma correta. A programação, né, essa questão do ambiente de teste eu já havia falado, mas ele já está liberado, né, agora em 2025. E, mais uma vez, executar, né, atualização tecnológica. Mais uma vez, a gente vai precisar de sistemas para estar mapeando e auxiliando em toda essa transição. Capacitação das equipes e estabelecer rotinas para os eventos fiscais. E, por último, né, o que a gente avalia? Quais são os benefícios em relação à reforma tributária? A simplificação do sistema tributário, a ideia é que a gente tenha uma tributação mais justa, né, com relação... a gente veio falando muito da questão do benefício fiscal, mas hoje a intenção da reforma é terminar com a guerra fiscal e trazer a neutralidade, independente de onde o estabelecimento seja instalado. Aí a gente tem que ver aí o que o Estado de Santa Catarina vai trazer, né, com relação para manter as empresas aqui. Uma maior segurança jurídica, uma automação na apuração dos tributos. Então, essa questão do split payment, né, a apuração assistida, a gente entende que vai ser um painel, um portal, onde tu vai estar verificando os teus créditos, os teus débitos. Então, isso é uma questão... tu vai ter que... Tudo indica que é para saber em tempo real, né? Mas a gente vai ver a lei complementar, ela prevê algumas formas de ser calculado esse split payment. Aqui a gente deu de uma maneira geral, da forma que a própria Receita Federal está divulgando. Mas é claro, né? Havendo atualizações, a gente vai estar fazendo novos treinamentos. Minimizar a concorrência desleal, sonegação de imposto. Lembra que lá na fatia da pizza que a Ana Paula explicou, a gente viu lá que a instituição financeira ela vai ter essa responsabilidade de repassar o tributo. Então, mais uma vez, isso tende a diminuir a questão da sonegação fiscal. Riscos. Penalidade por não conformidade, bloqueio na emissão de documentos fiscais e perda de crédito tributário. Então, mais uma vez aqui falando, né, que mais do que nunca é importante que as empresas estejam atualizadas com os seus sistemas, a parte da emissão do documento fiscal, o pessoal do faturamento, o pessoal de compras.
essa parte do BPO financeiro, né, a gente também oferece lá na escrita, caso tenha interesse, né, podem nos chamar, nos contatar. Nós vamos estar oferecendo, o nosso time está preparado para oferecer a parte da consultoria com relação à reforma tributária. É claro que ainda a gente tem simulações, né? A gente consegue, mas ainda não são definitivas. Mas a gente vai estar preparando treinamentos, né? E, inclusive por nichos, talvez a próxima, falando um pouco só do Simples Nacional, a parte de imóveis também que a gente não abordou aqui, que a gente tem clientes que trabalham com a parte de aluguel, enfim. E a gente vai vir trazendo, e é importante, né? Eu acho que mais do que nunca a gente vai estar com vocês, somos parceiros, estamos com a equipe preparada e vamos estar aguardando, né? Se caso tenham ficado alguma dúvida. E agora a gente vai estar respondendo um pouquinho das perguntas que vieram ali no chat. Só complementando aqui. Só mais uma situação. É só para mim falar aqui que no final desse material tem essa situação do portal da nota fiscal eletrônica. Aqui tem a tabela de classificação tributária, onde eu mencionei, que é bem importante para a questão da emissão do documento fiscal, o portal dos documentos fiscais eletrônicos. E a calculadora da reforma tributária, gente, ela foi disponibilizada faz praticamente 2 semanas que foi disponibilizada a calculadora. E ela já faz a simulação dos impostos, né? Então, ela já traz, se tu botar, inclusive, ela faz a linha do tempo. Se eu botar uma operação que vai ocorrer em 2026, ela calcula o IBS e o CBS com a alíquota de teste. Se eu fizer uma operação em 2027, ela já está calculando com a CBS alíquota plena. Inclusive, ela já pede a parte da classificação, do regime tributário ali da parte do CBS-IBS, e ela faz uma simulação do arquivo do XML. Então, ela já está disponível para os contribuintes, faz a simulação dos impostos, e ela, inclusive, também faz o cálculo da base de cálculo. Então, uma ferramenta disponibilizada pela própria Receita Federal, e que está de uso, né? Façam uso para vocês já poderem simularem as suas operações. Então, agora a gente vai trazer aqui algumas perguntas que vieram ali no chat. Então, durante o treinamento, a gente separou algumas perguntas, né? Uma delas, com relação à reforma, todos os regimes tributários vão ser impactados? Então, como a gente comentou, sim, tanto Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, eles serão impactados pela reforma. Cada um, né, na sua tratativa de destaque em nota, recolhimento, tabela do Simples, né? Então, sim, todos eles vão ser impactados. A próxima pergunta, meninas, que a gente tem a empresa, né, vende de Santa Catarina para São Paulo, deverá recolher na expedição ou no comprador o pagamento? Essa pergunta eu vi ali. Essa pergunta é de quem vende através de Mercado Livre, né, essas plataformas, né? E, realmente, essas empresas elas vão ser solidárias, né? Elas vão também ter uma responsabilidade se caso esse imposto não ser recolhido. Mas, como a gente já explicou antes, como que vai ser o recolhimento, né? A gente falando ali do split payment, o comprador paga para você o produto, ele já manda o imposto para a Receita Federal, né? E já repassa o valor do fornecedor. Então, nesse caso, o imposto sempre vai ser pago pelo comprador, né? Em regra, o normal vai ser isso, né? Agora, supondo que não ocorra esse pagamento, aí realmente as plataformas elas vão ser responsáveis, solidárias por esse recolhimento, tá? Bom, uma próxima pergunta, então, é com relação à importação fora da Zona Franca de Manaus, como fica o IPI? Eu acredito que sejam os produtos que são importados por empresas que não são da Zona Franca, né? Isso. Então, aí, aquela regrinha que está ali no material, né? Até, inclusive, eu não sei se a Simone já falou, mas vai ficar salvo essa... A gente vai encaminhar depois. Isso, até daí... Para depois vocês pegarem aquela tabelinha lá, né?
Então, o que acontece? Se o produto que você está importando é um produto que também é fabricado na Zona Franca de Manaus, você vai aí observar o quê? Qual é a alíquota da tabela TIP, né? Se é uma alíquota maior do que 6,5%, você sabe que o teu produto vai continuar sendo tributado pelo IPI. Agora não, Vânia, o meu produto é tributado por uma alíquota menor do que 6,5%. Aí, nesse caso, a alíquota fica zero, tá? Até complementando a primeira pergunta ali, todos os regimes tributários vão ser impactados. E lembrando, gente, imposto de renda e contribuição social não entrou na reforma. É um novo projeto que está tramitando também, que há a possibilidade de ter a reforma do imposto sobre a renda. Mas na reforma que a gente está falando aqui, vai entrar o PIS, COFINS, ICMS e ISS. E IPI, né? Nesse caso. Então, só lembrando que o regime tributário, ele permanece para cálculo de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E a questão do imposto de renda, contribuição social e a questão do simples, né? Isso. E até aproveitando essa informação da Simone, uma das perguntas é como ficará as retenções, né? Então, na parte do PIS e COFINS, a partir de 2027, com a exclusão desses dois impostos, não haverá mais retenção de PIS e COFINS. Porém, o imposto de renda e a contribuição social que vão ser tributados, continuam daí a retenção. Outra pergunta aqui que a gente recebeu foi referente à lista de requisitos, eu acredito que foi na parte ali da habilitação dos fundos, né? Sim, já temos essa lista de requisitos, né? Aí depois a gente pode estar passando ali, eu sei quem fez a pergunta, depois eu entro em contato com você e já passo ali para ti. Mas no teu caso, tu não tens benefício, né? Então, o fundos de compensação, é para empresas que hoje, né, têm benefício fiscal, tá? Então, quem só o débito e crédito que a gente chama, né, no ICMS, não tem benefício, não faz esse pedido de fundos de compensação, tá? Mas depois eu posso mandar para ti, mas só para te adiantar já. Uma coisa importante ali, que essa habilitação, gente, só para quem tem um benefício fiscal que atenda os requisitos. Isso. A gente adiantou aqui que os benefícios de Santa Catarina, né, com relação à parte de importação, e-commerce, o que é o mais comum, eles não vão poder usufruir desse fundo de compensação, porque já está previsto lá na lei, né? E não só Santa Catarina, né? Acho que tu já falou um pouquinho antes ali, né, Simone? Isso. Os demais estados vão funcionar da mesma forma, tá, gente? Então, que assim, tem essa finalidade, que né? Tem essa finalidade. Então, a gente sabe que tem, por exemplo, em Pernambuco, por exemplo, tem benefício, né? Então, lá é o mesmo tipo de benefício também, ligado a essa questão portuária, né? Então, também não atende os requisitos, sabe? A gente tem os outros estados que têm benefícios parecidos com esse, todos vão perder o benefício da mesma forma, tá? Não é uma exclusividade de Santa Catarina, sim, né? Exatamente. E tivemos uma pergunta aqui sobre consultório médico. O que mudaria? O consultório médico tem a parte lá de serviços ligados à saúde que vai ter a redução de alíquota, né? Sim, é um regime diferenciado, né? Aí a gente precisa ver ali certinho. Na hora que sair a regulamentação, provavelmente vai sair mais detalhes, né? Sobre quais serviços exatamente, né? Terão a redução, e daí a gente consegue ser mais abrangente nisso, né? Hoje a gente sabe que eles disseram que haverá redução para serviços médicos, né? Mas quais serviços médicos, né? Isso. Bom, pessoal, das perguntas eram essas, até enfatizando que a Escrita está preparando um material sobre a reforma tributária, explanando, né, todos os regimes que a gente trabalhou, o que vai impactar no cliente, como que a gente vai começar a trabalhar isso a partir do ano que vem. Então, no decorrer ainda desse mês, a gente vai estar informando, né, sobre esse material. E como a Simone comentou, esse foi o primeiro para a gente deixar como uma regra, como um contexto, né, geral, né, sobre as informações. E, na sequência, a gente vai, então, fazer outros treinamentos daí por segmento, por operações, e também tratar, né, com os nossos clientes sobre as dúvidas que vão surgir, claro, na implantação dos sistemas, na implantação daí das informações das notas fiscais. Acho que
Acho que era isso, gente. Né? Agradecemos, né, a participação de vocês. E espero, né, que a gente, como contabilidade, a gente está aqui, né, na parceria e vamos estar apoiando aí durante esse período. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.